dia a todos novamente. Vamos iniciar essa palestra de ações. Agradeço pela presença. Tenho certeza que os nossos amigos desencarnados estão felizes. E agora a gente vai iniciar a leitura da nossa folhinha do dia. Desprendimento. Diante da morte do corpo, quando sentem antecipadamente o sentimento, quando descobrem que alguém partiu, as pessoas passam por um processo muito doloroso, penoso, mesmo para muitos de nós, espíritos de Deus. Mas informamos sempre as criaturas de ser. Olhem um pouco mais adiante, observem o futuro. Aquele que partiu, que se desprende, está caminhando, está vencendo etapas, superando as distâncias, os problemas, barreiras. O espírito aprenderá a ciência do desprendimento na medida em que ele próprio se sinta desprendido das coisas do mundo. Façamos isso, pouco a pouco, desprendamos-nos das coisas menos importantes. Não nos preocupemos com as coisas tão difíceis de nos ligarmos. O tempo nos ensinará o desligamento necessário. Daquilo que for pequenino, sem importância, que não represente nada de útil para seus espíritos, comecem a desprender-se. Há pessoas que começaram a fazer isso com uma pequena peça de roupa, com um pequeno objeto, outras com coisas de mais importância. Todas, entretanto, estarão aprendendo a espiritualizar-se, que é o que devemos buscar. Que esta lição da noite de hoje torne cada um de vocês um tanto mais desprendido. De cada um se espera que se cresça no sentimento, na busca do amor e na busca de Deus. Nosso desprendimento não pode ser assim um ato de puro desprezo por alguma coisa. Não. Nosso desprendimento significa escolha por algo mais importante. E o que há de mais importante no ser humano do que a própria vida? A vida material tem a sua face. A vida espiritual tem como consequência a união com Deus e a busca final de Deus. Que Deus nos ajude, abençoe, nos proteja e nos dê no final dos estudos de trabalhos espirituais com muita paz. Vosso irmão, Antônio de Aquino, amparado também pelo irmão Baltazar. Essa mensagem é do livro Inspirações do Amor Único de Deus. E a psicofonia é do Altir. Graças a Deus, graças a Jesus, estamos aqui hoje reunidos, esse dia 2 de novembro, para celebrarmos os espíritos dos nossos queridos que já estão desencarnados. Nós pedimos, Senhor, a sua permissão para iniciar a palestra do dia de hoje. Abençoe a todos nós que estamos aqui, aos nossos irmãos que não puderam estar ou que estão no caminho. Faça com que os seus caminhos sejam seguros, plenos, que eles estejamos todos com a nossa consciência tranquila para que a gente possa compreender a mensagem dos Espíritos que vai nos ser dada hoje. Abençoa principalmente a Cláudio para nos trazer a palestra, o estudo sobre esse dia de finados. Permita, Senhor, que a gente absorva o que há de melhor dessa mensagem, dessa palestra, para que a gente carregue conosco nos nossos dias, durante a nossa semana, que isso traga um pouco de paz e alento nos nossos corações. É assim que você seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Uma alegria que a gente vai conversar no dia de hoje. Queria relatar para vocês que, apesar de a gente estar aqui encarnado, quantitativo breve,
pós-pandemia, bem legal, palestras e tudo mais. A casa está muito mais cheia de espíritos do que a gente pode ver. Toreba, velhos, a Alba, ele sempre trouxe para a gente que esse dia a casa ficou lotada. Né? E na quinta-feira, né, a gente teve essa sensação que a casa já estava cheia, né? Assim, bem cheia. Então, eu tenho a certeza de que os espíritos queridos dos seus corações se fazem presentes na medida do possível, né? Dependendo dos seus equilíbrios, das suas condições, mas que eles vão estar com a gente no dia de hoje, né? Como estão muitas vezes, como esperado durante a palestra, durante os momentos, mas eles nunca nos abandonaram e nós nunca nos abandonamos a eles porque os laços de amor se permanecem. Se a presença física não se pode dar, né, como se dava antes, quando encarnados, ela se dá de forma de pensamento, em forma de presença espiritual, em forma de intuição, em forma de desprendimento no momento do sonho, né, que se desprende no plano físico e reencontra esses queridos, se dará plenamente naquele dia que formos também. Né? E abandonarmos essa veste, tirar um grande alegria pelos cumprimentos de uma boa tarefa. Então, tenho a certeza fiel que permanecem, que eles estão, que sempre estarão ligados como nós estamos ligados a eles. Sei que é um dia de muito sentimento, vamos dizer assim, porque a ausência gera saudade. Isso é inevitável. Né? Imagino hoje, a gente tem a facilidade, né, dos smartphones, das videochamadas. Eu tenho um primo meu que mora em Londres. Mesmo assim, com tudo isso, eu sinto saudade profundamente dele. Porque eu não posso ter ele perto. Não tem como. Não tem como eu dar um pulo na casa dele agora à noite. Não dá, está em Londres. Então, assim, ele tem uma família, tem uma filha, eu adoro a família dele. Então, a gente tem essa mesma sensação como alguém desencarna se estivesse em outro país. Não tem mais o contato. Não é o contato que a gente gostaria. Né? É externo. E é diferente. Né? Mesmo em outro país, eu falo assim, mas pô, vou juntar grana, vou lá, né? Ir com um avião, passar um mês. Vai ser possível. Mas a gente vai tentar deixar bem claro que isso tentamos eles se darão. Já se deram sempre, muitos e muitos anos. Isso é de conhecimento vasto da humanidade. Vou começar a palestra falando de um avô meu, Antônio Carlos do Amaral Bastos, que era vocês imaginam um avô daqueles de cinema, né? Padrão, brincava comigo. E eu tenho uma viva memória dele, uma vez que a gente estava em Salvador e estava um ano chovendo muito, né, no verão. Às vezes acontece isso em Salvador, o verão inteiro chove. Passar 20 dias, 20 dias de chuva. Eu estava lá sem fazer nada, sem uma coisa que eu não tenho o que fazer. Né? Ele falou assim, vamos para a praia. Eles tinham uns 50 anos. Eu falei, irmão, né? Ser disposto, né? Vamos. Eu devia ter uns 12 anos. Ele foi pulando nas poças de lama e água da nossa casa lá até a praia para a gente pular no mar. Só eu e ele. Então eu tinha essa disposição constante. Eu me lembro uma vez, eu já morava sozinho e tal, e aí eu tinha pedido para ele me ajudar, botar uma prateleira e tal. Cara, ele chegou 7 horas da manhã, eu lembro que eu tinha saído à noite com os amigos meus. Ele chegou 7 horas da manhã, uma energia. Eu falei, meu Deus, eu não estou aguentando. Não consegui nem respirar direito ainda. Tinha acabado de acordar. Chegou 7 horas, vamos botar na prateleira. Ele faz um pouquinho segurando a prateleira. Ele é animado. Né? Só que, né, pela idade, ele faleceu com uns 96 anos. Ele dirigiu o carro até 90 anos. Uma potência. Né? Também que ele bateu de carro e não virou total, mas dirigiu. Mas, assim, ele se encarnou, as minhas filhas conheceram ele, né, os avós delas, mesmo
na cadeira de rodas, tal, assim, eram super afetas a ele, brincavam com ele, brincava com ela, né? E chegou o momento que se doasse, né? O físico dele não aguentava mais. Não aguentava. Ele se encarnou com 96 anos, muito preocupado com a minha avó, sempre foi, né? O que seria dela se ele não estivesse aqui? Minha avó vai muito bem, né? Minha avó tem 94, anda a casa toda, faz as coisas dela. Sim, eles eram muito longevos. E o enterro dele foi algo muito especial para mim. Especial porque eu estava numa despedida física ali, que ele já não estava mais, mas era uma coisa muito importante para mim. Homenagear aquele que fez muito por mim. Mas aí, né, após esse momento, o que acontece? Né? Vem o luto, né? O luto não são etapas fáceis. Porque você não só tem que realizar que aquela pessoa realmente não está mais presente fisicamente, e se despedir aos poucos. Né? Então, tem o primeiro aniversário dele, o ano seguinte é um ano complexo. Né? Primeiro aniversário, primeiro dia dos pais, primeiro Natal, o primeiro ano novo. Né? Ele tinha um livrinho vermelho que ele anotava. Todo mundo que passava no mundo com ele, desde ele tinha começado em 64. Né? Aí, quando ele tinha 86 anos, o livrinho que ele tinha acabou, ele comprou outro. Eu falei, esperança, né? Então, ele fez o livrinho, então tinha várias assinaturas minhas, passei vários anos novos com ele, com a minha avó e tal. Então tinha acontecido isso. E agora sim, ele sempre muito presente, e ele adorava a obra, engenheiro elétrico, né? Trabalhou na obra de Fubas, né? A hidrelétrica, essa mesmo, aquela gigante lá, Itaipu. Ele trabalhou nessa obra. Então, assim, ele estava sempre muito presente, né? Então, hoje eu estava, esse ano, né? E olha, já se acabou faz muito tempo. Comecei, comprei uma casa, né? E estava fazendo obra na casa. Ah, você sabe que assim, tinha anos. E, assim, eu já tinha me acostumado com a ausência, né? Mas eu ficava pensando toda hora. Eu falei, cara, se não, vou te perceber. Eu ia chegar na obra às 7 horas, ele tinha chegado às 6. Sabe? Ele era desse, sabe? Já comprei o cimento, já fiz não sei o quê, ia acelerado. Entendeu? Vamos botar a pasteleira onde? Falei, não, se fosse conhecer ele, não tem com francesa, então você vai comprar agora. Você quer, onde tem parafuso? Então, sempre assim, sabe? Sempre assim. E me fez uma falta gigantesca, né? Não pela obra em si, porque a obra se deu da forma que tinha que se dar, eu também gosto de obra e tal, por conta dele. Mas me deu uma falta da presença dele. Não que seria mais fácil algo com ele, com certeza seria, né? Mas não só isso. É aquele momento que você percebe assim, tá, mas aqui. Bem, assim, se eu for racionalmente falando, nem teria como estar. Se ele tivesse vindo, ele estava com quase 98, não ia ter condições de chegar à obra, ia ficar feliz de saber de dificuldades, com certeza, mas também não ia ter aquela presença toda na obra. Lembrava dele, 70 anos, né? Outro momento. Então, isso é importante. E eu tenho uma relação com ele que é muito importante para mim. Eu considerava ele um segundo pai, com oportunidade, mas eu, quando percebi, meu avô, eu nunca tinha visto meu avô dormir à tarde, nunca. Até os 75 anos dele, eu nunca tinha visto ele dormir uma tarde. Nunca. E aí, sempre nessa energia infinita. E aí, teve uma vez que eu vi, tinha uns 20 tantos anos, e ele dormiu à tarde. Falei, cara, não, tá ficando velho, seu irmão. Esse ano eu percebi. Ele tá ficando velho. E ele tá ficando com menos energia. Né? Normal, né? O corpo, né, reclama isso e tal. E aí, com 20 anos, eu decidi comigo mesmo. Falei, em todos os momentos que eu puder estar com ele, eu vou estar. Todos os momentos. Então, eu ia de surpresa na casa dele. Uma vez que eu fui, já tinha 83 anos, eu fui na casa dele, 11 horas da noite, eu cheguei. Entrei na casa, ninguém.
Sabe quem ficava no Rio de Janeiro? Eu falei, aqui, eles não atendem o celular. Aí liguei para os celulares deles, tal, ninguém atendia, ninguém atendia. Caralho, já estava bom de ligar para minha mãe. Falei, mãe, não, eu vou subir. 11h30 da noite, falei, cara, eu estou aqui, eu falei, sabe? O carro estava lá, desapareceu, o que está acontecendo? Você pensa, pode ter acontecido alguma coisa. Completo de perdeu o celular, coisa acontece, né? Não vai acontecer só com o vizinho, acontece com a gente também. Eu falei, não, vou dar uma segurada assim, eu preocupado. Chega ele, minha avó, meia-noite, vindo de uma ópera do centro. Estava vendo, ó, meu avô comprava, eu não sabia, até ele comprar e me falar que ele comprava, nunca soube se era possível. Ele comprava temporadas de ópera, inteira, no municipal. Então ele podia todos os espetáculos que ele quisesse. Ah, esse eu vou hoje. Aí, era um desses, aí ele falava, não sabia se eu ia ou não ia, fui. Chegou a minha vez, eu ficou meia-noite. Então, eu fui a ópera, qual o problema? Então, é óbvio que assim, eu estou falando de uma figura muito marcante, né? Mas tem minha avó Leni, né? Tem meu tio Francisco, tem outro tio meu também muito legal, tem o avô dos meus primos também, Walter. Tem tanta gente, né? Que se eu for nomeando aqui, eu vou ficar a palestra inteira falando de pessoas. Minha bisavó Leda, tanta gente legal da minha família é enorme. Né? Então, assim, toda família tem gente complicada, mas tem muita gente legal, né? Então, dos complicadinhos a gente não sente falta. Você está falando até dos complicados. Né? Pô, lembra que nesse dia fulano ia fazer uma besteira? Ah, lembra. Tinha uma tia minha que ela fazia assim, todo Natal ela fazia alguma coisa assim, absurda. A gente já até sabia. Chegou um momento que a família já levava na brincadeira. Você queria levar mais a sério. Então, assim, essas coisas, elas ficam marcantes, porque são pessoas que marcaram a nossa vida. Marcaram. Não marcaram pouco, não. Marcaram muito. Né? De formas, às vezes, mais amorosas, de formas, né, até com mais raiva, mas né, que fazem falta. Fazem. Teve uma vez, eu estava conversando com uma menina que trabalhava comigo, né? E a avó dela tinha morrido. E a mãe dela tinha 60 anos e a avó 90. A mãe dela, no enterro, falou assim, mãe, como é que você me deixou? Mas ela tinha 90 anos. Tem jeito, né? Não é para sempre. Não é para sempre. Não desse corpo físico. Mas hoje eu entendo melhor essa fala. Ela não estava preparada ainda para deixar a mãe mesmo com 90 anos. Isso vem um ponto muito necessário. A gente tem que estar preparado. A única coisa permanente, realmente permanente nas nossas vidas, somos nós mesmos. O resto, tudo que está em volta da gente, não se nota. Existe um conceito budista chamado impermanência. Ele está baseado exatamente nesse ponto. Tudo que a gente está vendo em volta da gente pode não existir. A gente vai existir. Sempre. E esse é um conceito de desprezar o que está em volta da gente, de falar que não é importante, ou não é ter merecimento. Não. É um conceito que elabora cada vez mais exatamente você usufruir do momento, que é o conceito de estabelecer o agora, uma coisa mais importante que existe. Porque é o único lugar que realmente você pode mexer. No futuro você não sabe o que vai acontecer, o passado já passou e o presente é realmente a única condição que você tem de ser maleável, controlar seus pensamentos, e aí está legal nessa região. Mas a impermanência é uma realidade, a gente não sabe. Outra coisa que vocês da minha família, sobrinho da minha esposa, né? Era um tranquilo, tirado para cá. Mas assim, né? Faz milhões de coisas, sobe aqui, sobe ali. Você olha assim, se ele tivesse que estar naquela grade, sabe? Confusão. Garoto no ambiente, ele preenche, né? Fisicamente falando. Né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele estava crescendo um pouco. Crescendo um pouco.
a família decidiu fazer um teste sanguíneo dele, né, para ver, né, se está faltando algum ferro, alguma coisa. Às vezes tem coisas, né, no exame de sangue já aparece que ali sim já discrimina uma certa questões, tem que fazer um marcador de hormônio e tal. E colocar, ver se você tem suplementação hormonal, vai. Fez o exame. Na manhã, o laboratório liga a luz para cá. Boa noite. O laboratório ligar a luz já é estranho. Se me ligasse, eu já sabia que alguma coisa grave tem que acontecer. Né? Mas as pessoas não sabem, não têm essa formação técnica. Ligou o laboratório e falou assim: você precisa pegar o exame aqui hoje. A gente precisa encaminhar esse exame para vocês. A gente precisa que vocês vão para o hospital. E aí pegou uma taxa de leucócitos de 230 mil leucócitos. Uma informação técnica, né? Isso é um quadro claro de leucemia. Se olhava para ele, você não dava nada. Nada. Se olhava, normalidade. Ele é meio assim, ele fica doente, não parece. Normal, normal. E ele estava acontecendo. Resumindo a história, ele fez, está fazendo tratamento, já melhorou, as taxas dele normalizaram, passou inflamado, está normalizando, assim por diante. E ele tem uma leucemia que é crônica, não é aguda e tal, etc. Ele vai conseguir controlar, né? Haverá sempre esse fantasma, porque tecnicamente na medicina que existe hoje, mas ele está levando a vida. Mas a família teve a nítida impressão que ele poderia se encarnar agora. E não era só uma nítida impressão. Isso realmente poderia acontecer. Sabe aquela coisa que o médico fala assim, você pergunta para o médico, e agora? O médico fala assim, vamos esperar? Tipo, eu não sei. Vamos fazer o tratamento, vamos esperar. Está indo por um caminho, ele vai continuar encarnado e tal, etc. Mas ele poderia ter ido. Óbvio que assim, não filho, né? Um sobrinho, um neto e tal, é só a pressão de garoto de 9 anos. E é isso, mas assim, se a gente tem na conta, e aí começaram a aproveitar melhor ele, só indo mais para casa dele, tal, não sei o quê, ficando ele, fazendo programa com ele, tal, não sei o quê. Está até ocupado, né? É outra coisa. Assim. Mas você nota que, assim, na verdade, o que ele está mostrando ali é que a vida dele é impermanente. Em relação ao outro, ele pode ir. Como a gente pode ir amanhã, ou hoje. A única coisa que a gente sabe, em verdade, é que a gente não foi até agora, tipo, esse momento, essa plateia, né, de encarnados do povo. Quem está aqui sem o corpo já está sem o corpo. Quem garante a gente que não tem espíritos hoje que se encarnaram que estão aqui? Nada garante. Pode ter. Você acordou de manhã, fez o café da manhã e parou. Porque não pode acontecer com a gente também. Mas isso não deve enfraquecer o nosso aproveitamento diário. Isso deve fortalecer o nosso aproveitamento diário. Eu sou finito, esse corpo é finito. As relações que eu tenho aqui são finitas. Né, como encarnado. Né, não a ponte de amor estabelecida. Então, eu tenho que aproveitar todos os dias muito bem. É óbvio que a gente sente tristeza por aqueles que já foram encarnados. Né? Mas, o que eu fiz em vida? O que eu faço em vida pelos que estão? Outro dia eu vi um documentário sobre o desaparecimento da irmã do Vitor Belfort. Né? Ela desapareceu dele, ninguém sabe onde ela foi, ninguém nunca viu, ela desapareceu. E aí, a mãe dele, né, estava dando depoimento, tal, etc. E uma hora que o Vitor Belfort vira para a mãe dele e fala assim, ela fala assim, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que está. E ele falou algumas coisas muito curiosas. Ele falou assim, mãe, eu não sei mais o que você pode fazer, mas tem uma coisa que eu sei. Eu tenho uma mãe morta. Olha o outro está falando. Ele falou isso mesmo. Porque você não vive mais.
Você tem neto, você tem a gente, você está jogando tudo muito forte. Foi uma frase muito dura dele, né? Aí ele provavelmente teve uma intuição no espiritual e falou: por que você não ajuda as outras mães que têm a mesma dor que você? Aí ela fez uma fundação para ajudar a encontrar desaparecidos, se encontrou algumas pessoas, sabe, de uma coisa assim, e ela melhorou, assim, e ela consegue usufruir melhor da família, e aí foi mesmo. Você está entendendo? Porque é fato que a gente vai sentir saudade. Mas e os que estão aqui? Será que não tem ninguém que a gente pode ajudar? De encarnar na nossa família? Tem um monte, eu tenho certeza. Se eu deixasse, pudesse, né? Olha, eu gosto de ponto que dá para a gente falar, mas não dá. Né? Nós temos que fazer estudo lá no pessoal que está assistindo, que ele conversa e tal. Mas aqui é uma palestra, tá? Mas sim, eu tenho certeza que se vocês verificarem mentalmente, vocês vão elencar pelo menos 5 familiares seus que precisam de ajuda hoje. Ou mais. A galera faz, porra, não vai botando 10, é isso. Então, assim, a gente tem, porque é uma questão. É uma questão. Estou falando de familiares. Se a gente botar na conta de não familiares conhecidos, aí a lista vai longe. E aí, qual é a importância que eu tenho que falar? Qual é a importância? Eu vou falar um pouco sobre a vida de Jesus. Porque a gente já está se aproximando de dezembro. Já teve encontro com Jesus, o Natal já está na casa. Então, pode olhar para a imagem dele e pensar sobre algumas questões. Como foi, e aí é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, que Maria de Nazaré ficarou-se carne de Jesus? Eu noto que toda a vida de Jesus, as relações deles são para estudos eternos em nossas almas. A gente vai estudar a vida de Jesus durante encarnações e encarnações, até a gente compreender um pouco mais. Todo passo que ele deu na Terra é um digno ensino a cada um de nós. Então a gente pode falar do desencarne como um grande ensinamento para cada um de nós. De como um familiar mais próximo dele encarou isso. Ou vocês acham que Maria de Nazaré carregou um bebê, um velho, nasceu, cuidou dele? Vocês imaginam uma criança especial da família de vocês? Especial. Sempre tem, né? Sempre tem uma assim. Hoje em dia deve ter uma lá. Especial. Aquela criança que você fala assim, eu vou fazer isso, não gostei de você. A criança vira para você, mas a gente não pode desgostar das pessoas. Tem criança que faz isso. Eu já vi. Eu tinha uma criança da minha família, uma pessoa estava irritada e tal, não sei o quê. Ela parou, 6 anos, parou. Olha só, olha para mim. Respira. Prende a respiração. Agora solta. De novo. Fez umas 5 vezes com adulto. Tá mais calmo. Você imagina, isso não é uma criança. Eu sei que vocês têm exemplos desses na família. Agora, pega essa criança da sua família e multiplica a infinito em termos de conduta. Esse era Jesus. Tá? Graças a Deus, a gente tem a bendita mediunidade e a gente teve Chico Xavier. Nos contos de Irmão X, da Boa Nova. Né? E ele traz essa relação de Maria e Jesus profundamente. E uma vez Jesus sumiu, né? Qualquer criança sumiu. Maria não sabia onde ele estava. Começou a procurar ele, procura na marcenaria, procura em casa, procura no seu onde e tal. E avistou ele de longe, conversando com um adulto que conhecia. Ela foi ter lá, Jesus, onde você está?
Conversando com esse moço. E por que você veio aqui? Porque ele precisa ouvir. Era um assassino, velho. No poço da cidade. E Jesus conversando com ele. Quando ela apertava muito ele, segundo criança e tal, fala assim, você não sabe que eu vim cuidar das coisas de seu pai, meu pai? Ela fala assim, seu pai José, não esse pai. Meu pai. Também não era fácil ter Jesus como filho. Lembrar que com 12 anos ele sumiu sumiu, olha só. Sabe? Uma caravana saindo de Jerusalém da Páscoa, ele sumiu. 2 dias. Quer dizer, eu pegasse, tinha que me conter. Eu ficava feliz de encontrar e eu sabia que eu fazia qualquer raiva. Então, assim, encontrou ele conversando com os doutores da lei do tempo. Não foi conversando, foi ensinando a eles sobre os profetas do Velho Testamento. Mas é óbvio, se a gente, um dia, sabe, você vai falar com ele, fale sobre a infância de Jesus. Fale as coisas que você acha mais engraçadas. Vai chegar esse dia. Mas a condição que a gente tem, né, é de perceber que essa infância foi uma infância recheada de histórias, recheada de momentos. Ele ficou junto dela até os 30 anos. Com certeza, após o desencarne do pai dele, ele assumiu a marcenaria. Não era o espírito que não era trabalhador, não era. Você vai entendendo o que vai sendo feito. Depois ele começa o evangelho dele. 3 anos depois, está subindo o Gólgota, carregando uma cruz. Quem estava no meio dessa multidão, senão Maria? Claro, ó, Humberto de Campos, quase todos os discípulos estavam no meio da multidão. Mas muitos estavam se escondendo. Os únicos que estavam às claras, eram as mulheres que recebiam Jesus, porque já eram rechaçadas pela sociedade. Maria de Magdala e outros. Maria de Nazaré e João, que era jovem, e estava jovem a risco. Então estava lá, vou ficar do lado de Jesus porque eu decidi ficar lá de Jesus. Ah, mas vou matar, e aí? E ela fica. Senão, só a via cruz da carregar a cruz já é um martírio, imagina. Imagina. Vocês que têm sobrinhos, filhos, netos, imagina você ter um neto seu, um seu, carregando um madeira, perfurando o próprio ombro, num dia quente, com uma coroa de espinhos. Você não pode fazer nada. Só assistir. É isso que Maria de Nazaré fez. Ela viu o filho dela. Aqui conta esse livro aqui, ó, Os Roteiros do Mestre. Ele é um livro que traz várias histórias de Jesus, os vários livros de Humberto de Campos. Ele reúne as histórias, cronologicamente, é um serviço convidado. Mas esses pontos estão em pontos e pontos, pontos de outra vida, e assim vai, vários livros de Humberto de Campos. Então, ele vê todos espalhando conta de Maria se aproximando. E ela constantemente pensa. E ele fala aqui no livro, Maria pensa, não vou deixar crucificar ele. Justo do jeito que ele é, e ela tinha razão em afirmar isso, ele não vai morrer. Não vai morrer. Aí,
vai acontecer? E aí vai indo. Não, mas ele está preso, mas vai ser solto. Não, ele pegou a cruz, mas vamos assistir. Cadê todas aquelas pessoas que ele curou? Ele vai ser salvo? Ele não é salvo. Ele não é salvo. Ele não é salvo. Ele não é salvo. E ela acompanhando aquele documento durante horas. Ele é crucificado, ele fica crucificado horas até morrer. Ela vê Longinos atravessar ele com a lança. Ela vê Jesus, ela falando, filho, filho. E ele fala para ela, mãe, eis aí teu filho, portanto, falando João. Irmã, filho, eis aí a tua mãe. Então ela deixa ele, olha só, imagina você crucificado, sangrando, doendo, com sede, te dá um vinagre, confusão. Você ainda cuida da sua mãe. Deixando alguém, aliás, João cuida dela a vida toda. A vida toda de Maria de Nazaré restante, João cuida dela. Então, o que você faria numa situação dessa? Basta dizer, né? É falar da doutrina. O amor que mais se aproxima a Deus é o amor. Porque não tem limite. Se você chegar hoje numa penitenciária, de manhã e tiver visita, quem é a fila que forma na porta? Praticamente só nós. Nós vamos passar por revista, porque é extremamente desconfortável. Qual é o prato que elas estão levando? É o prato que o filho mais gosta. Ah, mas é um assassino, é um ladrão. Agora imagina, no espírito com Maria de Nazaré, o sentimento que ela tinha por Jesus. Ele se encarna. Jesus não está mais no corpo. Ela fica esperando o corpo dele descer para luz. Ela não ia deixar nem o corpo dele sozinho. Qual frase ela fala nesse momento que tudo acontece? Qual frase ela declara no final? Ela vai falar assim: Deus, desculpa, não vi. Eis aqui a sua serva. Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela desencarna na cruz. E ela se coloca à disposição do serviço a Deus. O que acontece depois? 3 dias depois, Maria de Magdala vai até a tumba. Foi cedida a Jesus. Uma pedra de quase 2 toneladas é removida da tumba. Não é o que a gente pensa que é aquela mole, é uma pedra gigante. Saiu da tumba. Precisaria de pessoas para mover. Mesmo ela sendo circular. Lá um pouco devagar, aconteceu com Jesus, onde está. Foram com elas outras mulheres, as mulheres voltaram para contar os apóstolos. Maria de Magdala fica lá. Existem 2 versões, até mesmo muito está, mas aqui mais eu te gosto. Aparece um jardineiro e ela pergunta: você sabe o que fizeram? Eu vou lá buscar, não importa o que fizeram. E aí o jardineiro vira para mim e fala assim: Maria. E ela responde ao jardineiro, reconhecendo a voz. Tá bom, ele que é mestre disse. Reconhecendo Jesus. E ela vai em direção a Jesus e fala assim: não, pai, não me toques. Eu já teria que ir agora.
vá e fala que eu não vi. E aí ela retorna para os apóstolos. Fala, eu vi Jesus. Jesus voltou. E vai falando o que aconteceu. E aí os apóstolos falam assim, mas ele apareceu primeiro para ti. Com todo o peso, né, que isso significava para você. Por que não para a mãe dele? Por que não o apóstolo mais amado João? E eles não acreditam nela, não acreditam nela. Quem é a única pessoa que acredita nela? No meio daquela confusão toda. Maria de Nazaré. Vira para ela e fala assim, o meu coração sente você encontrando. Depois Jesus aparece para os apóstolos, no caminho de Emaús, ele vai aparecendo na pesca, tal. O que simboliza isso? Existe alguma coisa a temer se Jesus venceu a morte? Cabe para Jesus, cabe para todos nós, cabe para todos os nossos amados. E a gente nem está falando de doutrina espírita aqui, falando aí de espiritualidade. Se Jesus voltou, todos voltarão. Ele não prometeu o reino de Deus? Não. Jesus, a vida dele é esse exemplo. Jesus venceu a morte. Porque a morte nunca existiu. O que existiu sempre foi a perda do corpo físico. Ele demonstra isso. Tomé não acredita, tem que tocar a chaga dele. Jesus faz, permite. Toque um botão. E a gente é assim, né? A gente tem dificuldade de acreditar. E aí, o que acontece com Maria? Após aquele momento todo, os espíritos, após se dispersam, cada um vai trocando a cama. Forma-se a casa do caminho, mas eles vão, né, levar a palavra do Evangelho nos lugares, em Roma e tal. Então eles vão indo. Quem fica com ela? João. Na cidade de Éfeso. E ele arruma, não por acaso, uma casa fora dos muros da cidade para ela. E era uma casa linda, linda, linda mesmo. Pequena, mas muito bonita, assim. Na beira do mar. Para a época, isso não era muita coisa, porque legal era morar na cidade. Os muros da cidade, que era mais seguro, né? Gente, tinha algumas coisas difíceis que não tem hoje. Né? E aí, começa, o que ela vai fazer? Vai falar de Jesus para todos que quiserem ouvir. E ela começa a receber gente. Todo mundo vai lá. Então, o problema, porque Maria de Nazaré. Ela cura, ela consola, ela cuida de doente. Vai fazendo o trabalho dela. Até o momento que chega lá o mendigo e fala para ela, se você é mãe de Jesus, Jesus é quem é, então você é mãe de todos nós. E aí ela passou a não ter um filho, passou a ter a humanidade como filho. Filhos e filhas. E ela vai trabalhando. Mas ainda uma profunda... Jesus não aparece mais para ela. Depois desses 40 dias, pós o retorno dele, ele não aparece. E ela tem uma profunda saudade do filho. Uma profunda saudade dele. Uma profunda saudade. E ela é Maria. É um espírito de luz. Já era antes de ter encarnado. E ela permanece com saudade. Você está entendendo? Ela não sente saudade de Jesus, o mestre. Ela sente saudade de Jesus, o filho. O querido dela. E ela vai trabalhando. Trabalhando. Mas foi muita gente. Essa noção, Maria de Magdala termina dias encarnados dela de vida
nos colos de Maria de Nazaré. Apesar dela ter passado tempo nos vários leprosos, quando ela está quase morrendo, ela decide ir até Maria. Maria reconhece ela e vê ela era uma noite inteira delas. Ela recebe os próprios apóstolos, quando estavam perdendo o rumo, iam até ela conversar com ela. Pedro é a pedra, mas Maria é o alicerce. O que ela permanece é a mão. O próprio Divaldo fala, quando tem uma coisa muito difícil, eu peço para Maria, para ela o quê? Apunhar Jesus. Ele fala assim. Ela vai apunhar Jesus até acontecer. Ela é mãe, vai ficar pedindo até ele falar, tá bom, tá bom. E aí o que acontece com ela? Ela vai envelhecendo, os anos vão se passando, aquela saudade só vai aumentando. E tem um dia, como muitos outros, vem mendigo na porta dela. Pergunta, eu posso entrar? E ela não recebe ele. Mas alguma coisa ficou diferente. Isso está em Boa Nova, na lição de Maria. Né? Tinha alguma coisa na voz dele que ela não foi diferente. Ela falou assim, ela tinha muita empatia por aquilo. Só que naquele dia, aquele mendigo não veio pedir a ela. Ele veio dar. Aquele mendigo começa a falar das bem-aventuranças, começa a falar das coisas benditas, começa a falar do Evangelho para ela, fala de Jesus para ela. E ela vai sendo consolada, ela vai sendo consolada por alguém. E ela começa a pensar, por que ele pode fazer isso? Quem é ele para falar tão bem assim do Evangelho? Não, por menos, porque era Jesus. E ele fala assim, quando ele entrega a mão a ela e segura a mão dela, o que ela vê? Cravo. A marca da cicatriz da cruz. E ela olha para ele, já com os olhos enternecidos, já quase chorando, e fala assim, sou eu, mano. Eu vim te receber. E é ali que há um reencontro dos dois. Você tem noção do cuidado? Ele se materializou para recebê-la. Nesse dia ela vai desencarnar. Ele veio ao encontro dela fisicamente, pisando, andando, consolando, e ela desencarna aquela noite. E aí é que fica a diferença. Pensa que ela foi espiritual, tipo Jesus. Não, ela fica preocupada com os cristãos que estão sendo dilacerados nos ciclos de volta. E ela vai com ele. Se não é claro que é no Coliseu, mas parece que sim. Vários cristãos vão ser mortos nesse dia. Ela chega no ouvido de uma criança, começa a cantar uma canção cristã. A criança começa a cantar ao lado a circunstância. Todos começam a cantar. Entram no circo, Coliseu, cantando. Cantam até morrer pelas feras. São recebidos por Jesus. E a partir daí ela segue. Então, a lição de Jesus para cada um de nós é essa lição profunda. Não são lições rasas. São lições que movimentam o nosso sentimento. São lições que atuam na profundidade dos nossos seres para o dia a dia. Para todos os dias. O irmão de Jesus tem uma senhora que fala que ela já traz isso de outros espíritos, né? O Evangelho é de uso diário. Diário. Então a gente tem que se espelhar nisso.
Aí vem a doutrina espírita. Falando como tentando se dar. De que forma se dá? De que forma a gente observa e sente esses seres desencarnados? O livro dos médiuns tem uma fala que, uma vez que você sente qualquer relação com o espírito, você é por isso médium. Como todos nós sentimos de alguma forma, todos nós somos médiums. Eu sei que a gente precisa de datas, porque eu também preciso. Se eu não tivesse uma data do nascimento de Jesus, eu não ia lembrar. Eu até botei um presépio na minha casa o ano inteiro. Ele fica lá o ano inteiro. Não sai, não chega no Natal. Ele vai desmontar. Está lá. Mas é uma coisa que eu fui aprendendo no encontro de Jesus. Mas essa condição, esse momento, a gente deveria. Por isso a gente tem de finados, para lembrar. A vida é muito corrida e eu sei disso. Se não é assim, a gente não lembra. Mas a gente é visitado por esses seres desencarnados, amados nossos. Visitado. Não tenho dúvidas. Quando você está fazendo alguma coisa, você sente a lembrança profunda daquele ser, muitas vezes ele está do seu lado. Não é no plano espiritual que você pode acontecer também. Muitas vezes ele está ao seu lado. O problema é que muitos de nós somos espíritos e temos medo do espírito, que é uma contradição danada, né? Mas assim, faz parte de quem somos ainda, né? Nós somos seres contraditórios. Né? Mas a gente tem que ter essa vivência. Quantas vezes, depois do estudo do livro dos médiuns, depois do livro dos espíritos, ouvindo palestra aqui, eu consegui usufruir dessa presença. Você sentir a presença e você falar assim, faz uma prece, obrigado por tudo que você fez na minha vida. Obrigado por ter feito parte da minha vida. Ou então, desculpe tudo que eu já fiz com você. Eu não queria ter feito. Eu estava de cabeça quente aquele dia. Porque é a verdade. Eles estão ao nosso lado. Eles estão ao nosso lado. Muitas vezes. Quantas vezes eu tinha uma avó que ela cozinhava muito bem, Denise. E aí, teve uma vez que eu estava cozinhando, fazendo as coisas. Eu ouvi nitidamente a voz dela. Põe mais sal. Assim, falei, meu Deus, assim, é assim que você faz presente? Falei, boa tarde, bom, né? Estamos bem, né? Mas eu ouvi a voz dela, claro, e ela era enfática, né? Ela era do Rio Grande do Sul, então, assim, lá eles não têm muita culpa na palavra. Então, ela sempre muito pulso, né? Então, assim, são essas condições que a gente observa. Ela está, eu não tenho dúvida. E aí é o que a doutrina nos dá. São as certezas. Não é uma coisa que eu acho. Talvez meu avó estivesse lá. Não, eu não tenho dúvidas que ela estava. Não tenho dúvida. Muitas vezes eu escolho lugares prece, né? Que eu sei, às vezes quero fazer uma prece mais profunda, tem uma igreja perto, tem tanta gente, eu tento orar também. Eu já fiz tantas vezes no centro, uma vez eu trabalhava no centro, dava ruim as coisas, eu estava na igreja fazendo uma prece saindo. Isso muitas vezes. É um lugar de oração, eu falei, estou junto. E aí, eu estava numa igreja fazendo uma prece, uma situação complicada. Eu sinto a mão do avô. Assim, mas é com o tempo que você vai percebendo isso. Você começa a distinguir um pensamento seu de um pensamento desencarnado. É um estudo. Não é na hora que você quer. É na hora que o intercâmbio pode acontecer. Imagina você totalmente desequilibrado, sentindo falta, depressão, vendo um mundo, não sei o quê. Como é que ele vai poder se fazer presente? Vai aumentar a sua dor? Não vai fazer isso. Ele te ama.
É quando a gente é sereno, que a gente fica tranquilo, que a gente se acalma. É uma vez, experiência diferente, né? Tem uma palestra, terceira segunda-feira do mês, no Centro Espírita Antônio de Aquino, conhecido como Malé, ali, próximo ao Bento Ribeiro, e a palestra é para os desencarnados. Eu achei sensacional. Você pode ir como encarnado, tá? Mas a palestra é para os desencarnados. Realmente, uma segunda-feira, 2 horas da tarde, é um dia difícil estar lá, né? Então, um dia eu fui, encarnado, pô, sentei lá, né? Aí eu tô lá e eu estava com muito sono, muito sono, muito sono. Realmente super calmo, eu já estava cansado, eu estava quase dormindo assim. Não tinha ninguém do meu lado direito, do lado esquerdo. Tinha pouca gente na... Deu uma dormida assim, né? Tomei um encontrão na perna. Nossa, gente esbarrou em mim. Olhei para um lado, ninguém do lado esquerdo, ninguém lá, ninguém passando no corredor. É realmente muito desencarnado. Então a gente tem que ter essa ciência que esse intercâmbio ele não termina. Não termina. Ah, hoje eu sonhei com o meu avô. Você estava com ele. Você estava com ele quando você se desprendeu do corpo físico à noite. Não foi um sonho, foi um encontro. Acordei hoje pensando na minha avó. Você acha que aconteceu? Você está de tarde pensando num trabalho, de repente você pensa no desencarnado, você acha que quem está ali? Eu estava pensando nele. Como é que esse pensamento veio do nada? Nada vem do nada. Tudo vem de alguma coisa. É para a gente ter ciência das coisas. A gente tem o livro dos Espíritos, tem o livro dos Médicos, tem o Evangelho. A gente tem o céu e o inferno. O céu e o inferno forte. E fora falar do que é o céu, o que é o inferno, várias coisas, né? Que é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é só depoimento de desencarnado. E ele está categorizando espíritos que foram bons, espíritos medianos e espíritos inferiores de dificuldade. Falta para a gente. Que falta para a gente para começar a acreditar que esse intercâmbio ele é ininterrupto e contínuo. Às vezes falta estudo, às vezes falta prática, às vezes falta muita coisa, mas não para. Esse intercâmbio não para. Não é do dia de hoje só. Óbvio que, pô, vocês estão aqui, é uma palestra para finados, vocês estão com o pensamento deles, eles estão presentes, se possível. Quando tiver a hora da prece, vocês vão sentir, vocês são médicos, muitos de vocês, outros não, e assim por diante, depende se outros estar aqui ou não. Doutor Helma fala, se você põe uma carta aqui, você não vem, você descumpre um compromisso com quem você mandou a carta. Você marcou com ele. São presentes, eles fazem presente. Não é como a gente gostaria. Né? Tá bom, meu avô, com corpo físico, presente às 7 horas da manhã, cura, né? Trabalhando com o rabo mexido, tudo. Não é isso. Não é isso. Mas se a gente fez uma ponte de amor com essas pessoas, se a gente estabeleceu laços até de ódio, esses laços permanecem. Jesus tem uma fala, né? Pós-sermão do monte, ele fala assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente.
Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece a outra. Eu, que e ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a culpa, larga também a capa. Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser lhe empreste. Ouviste o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai nossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz o seu sol, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeitos é vosso Pai que está no céu. A gente tem que ter em nós essa realização. Se te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Porque essas relações que a gente tem aqui, quando a gente se encarnar, elas vão continuar. E a gente não precisa mais de inimigo no plano espiritual. A gente já conquistou todas as últimas reencarnações. A gente já não foi bom em algumas delas. Então pensa profundamente nisso. Se essa relação permanece com os seus amados, ela também permanece com aqueles que vocês amam. E você quer que aquele chefe que não é tão legal, no teu pé, depois de você desencarnar, ou mesmo quando ele desencarnar, ficar no teu pé, quando você está aqui. Faz as pazes. Faz as pazes enquanto você está a caminho. Enquanto vocês estão encarnando. Faz as pazes com os familiares que vocês têm enquanto estão a caminho. Enquanto estão encarnando. Amanhã ou depois, você não sabe o que vai acontecer. É uma história de um amigo meu. O pai dele era uma pessoa complexa. E ele tinha dinheiro. Quando ele tinha dinheiro dele, tá? Ele tinha posto de gasolina. Isso em 1990. Ah, se eu posto de gasolina em 1990, você tinha grana. Dinheiro mesmo, sério. Dinheiro bom. Ele não dava um tostão para os filhos dele. Saiu de casa brigado com a mãe dos filhos, não ajudava, não tormento. Então, assim, imagina ele vendo todas ali, viajando e tal, e os filhos delegados. A mãe não ajudava muito nessa relação, obviamente, ela falava bem, mal do pai, né? Mas ela com as dores dela, ajudando. E essa relação se dava nesse meio. Os filhos raramente viam o pai, quando viam as coisas eram complexas. Era assim. Eu vivi minha adolescência inteira vendo essa situação com meu amigo. Meu amigo fez 25, 26 anos. O pai dele teve diabetes. Teve que amputar uma perna, que não se cuidava. Mas nessa complicação mental, como fazer isso também? Ficou no hospital. E esse meu amigo decidiu ir ao hospital. Decidiu por ele mesmo. A irmã dele não foi, não. Ele tinha essa ligação ainda. Isso eu também tinha, mas ele falou assim, eu não vou me prender a esse sentimento. Então, nota sempre o crescimento espiritual dele, nesse momento. Foi ter com o pai. O pai melhorou, saiu do hospital. No hospital, o pai já estava bem diferente do que ele era, porque a dor ensina. Graças a Deus, dessa forma, ele estava aprendendo. Pode não aprender. Melhorou, começou a conviver com esse pai. De vez em quando ele almoçava com ele.
Esse pai foi hospitalizado um mês depois. Um mês ou 2 meses depois, foi pouco tempo depois. Ficou mal, se encarnou. Meu amigo visitou no hospital, o pai dele se encarnou, foi no enterro, cumpriu o luto, cumpriu mesmo, né? E essa relação entre ele e o pai se desfez. Aquela relação ainda implicada, de ódio, rancor. Já a irmã dele, se hoje pode ter anos, mais de 15 anos, mas há uns 4, 5 anos atrás, eu ouvi dela falando assim, eu ainda não superei minha relação com ele. E agora faz o quê? Como é que você... Você está entendendo? Nem agredir verbalmente, ela consegue mais. Seria ele digno, mas... Entendeu? Está vazando a água, qualquer coisa. Não dá mais. Esse que eu fico vendo a vida dos outros, né? As relações que estão sendo estabelecidas, e estudando a casa do caminho, e vendo palestra, e no estudo, e não sei o quê, estuda o perdão. É importante, perdão é para o outro e para você. Né? E aí, aquela relação, né? Perdão liberta. Quando a gente fala isso, o perdão, mas você ler sobre isso, você ver isso faz toda a diferença. Como se tivesse feito um experimento no laboratório, não se acredita em teoria sobre aquele evento. Você pega um fenômeno químico qualquer, você lê como ele acontece, é muita coisa. Você vê como ele acontece no laboratório, é completamente diferente. Eu vi acontecer. Falei, pô, é isso? Eu quero viver como essa irmã do meu amigo está vivendo, ou eu quero viver como ele está vivendo? E a gente aqui nessa Assembleia, bom, ah, mas se ele é assim, você... Ó, eu sei que se eu... É porque não dá para ser contra. Se vocês pudessem falar, e falar nesses desafios profundos que vocês têm, você justificaria plenamente, de forma concreta e objetiva, por que você não fala com essa pessoa. E vou dizer mais, vocês têm razão, mesmo sem saber isso. Vocês têm razão. As pessoas são difíceis. Nós também somos, mas as pessoas também são difíceis. Vocês têm razão. Nós somos difíceis. E eu, no teu lugar, faria o mesmo. Provavelmente. Eu também sou difícil. Uma vez, alguém, na mesa mediúnica, olha só como essas relações permanecem. Alguém recebeu um espírito e ela estava doutrinando esse espírito. Doutrinando. E ele falou algumas coisas pesadas que alguém que ele perseguia hoje como desencarnado tinha feito. E eram coisas realmente terríveis. E ele falou, relatou para ela, relatou tudo. E aí, ele perguntou para ela, eu falei, cara, graças a Deus não era eu nesse momento com aquele espírito. Talvez não tivesse essa altivez, né? Que alguém tinha perguntado para ela. Se fosse você não estaria perseguindo também. Você está entendendo? Tinha fundo, não era uma coisa desmeritória, não era assim qualquer coisa. Você não estaria também. A Alba pensou com ela mesma. Ela falou, essa foi uma história que ela contou para mim, assim, sentada aqui no salão. Pensou com ela mesma e falou assim,
eu faria. Eu falei, meu Deus, e depois? Por quê? É isso. Perseguiu teu filho, matou não sei quem. E agora? Não vou perseguir. Vou fazer com ele. E ela diz assim, eu perseguiria. Se não conhecesse Jesus. Mas como eu conheço Jesus, e aí começou a falar para ele, do perdão, né? Desse patamar que Jesus fala. Ó, Jesus fala, e é alto, ele fala assim, ouviste que foi dito, amarás teu próximo e gerarás seu inimigo. Eu, porém, vos digo. Está botando um patamar assim, se ouviu que foi dito. Bateu em você, né? Bate de volta. Vai voltar para casa, vai deixar se apanhar na rua? Vai de volta. Mas se eu vos digo, ama seu inimigo. Se te pedir a túnica, dá a capa, dá mais. É um padrão alto. É um padrão, não é um padrão. O padrão de Jesus não é um padrão baixo. Mas é um padrão que leva à felicidade. Que leva ao reino de Deus. Que leva ao bem. Que leva ao encontro. E leva a gente a encontrar esses amores. Se a gente se encarna em dificuldade aqui, a gente não consegue reencontrar quem estava lá. Não consegue. Quantas vezes, mesma mente única, você começa a conversar com um espírito endurecido como esse, pelas dores dele. Você fala assim, não tem ninguém que fez bem a você na terra. Você lembra? Quantas vezes a gente fala assim, minha mãe, você lembra da terra? Aí ele começa a abrir o sentimento. Muitas vezes quem aparece aqui para ajudar em espírito? A própria, né? Leva ele no colo e chora. Vê a mãe, ele começa a chorar, dá uma confusão. O que é isso? Então que a gente faça as pazes enquanto a gente está na dele. Não é pelo outro, não. É com você mesmo. Deixar de carregar esse ódio, deixar de carregar esse peso. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Tereis consolo para vossas almas. É o que Jesus nos prometeu. Hoje, o meu jugo é suave, e meu fardo. Você entende a profunda consolação que a gente está querendo não ter? Estou falando para vocês, mas eu tenho uma situação familiar que eu preciso de. Eu vou adiante, do jeito que eu estou vendo. Eu sei como é que é. Não estou falando que é fácil, não. Não estou falando que é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. Existem coisas diferentes. Há pouco tempo falei para minha filha. Normalmente os caminhos que mais te constroem são os mais difíceis. Fáceis são normalmente o que todo mundo faz. Normalmente não levam às consequências. Difíceis normalmente levam aos caminhos. Jesus, quando fala, eu, porém, vos digo, sim, não será fácil, mas esse é o caminho. Na cruz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. João de Anjos fala que muitas vezes o mal é praticado muito mais pela ignorância que pelo ódio, ou rancor, ou a dificuldade espiritual mesmo.
Então a gente tem que ter isso profundamente dentro de nós. Profundamente. Porque a gente não sabe, a gente não sabe. Não sabe o que vai acontecer. Imagina, você sai daqui, não faz as partes, porque o que eu estou falando, isso não estava nem programado na palestra. Tem uma palavra aqui, perdão, mas eu não sabia o que ia fazer com ela, não. Então é para nós. Você sai daqui, ouve esse recado, que não é meu, é de Jesus. Não faz a pessoa desencarnar. E agora? E agora? Vai ter que voltar ao plano físico, vai ter que reencarnar com a pessoa de novo. Muitas vezes é isso que acontece. Mas mesmo quando a gente faz as partes, melhora. Agora, vamos dizer que tenha acontecido, tá? Você não fez as pazes, as coisas degringolaram, a pessoa veio desencarnar. Vai orando. Vai orando por essa pessoa. Não é que faz o bem, que nos persegue. Vai orando. Vai orando. Vai fazendo prece. Aquilo vai sendo desfeito. Ah, mas Cláudio, você não conhece a pessoa da minha família. Como é que é para conversar com ela? Vai fazendo prece. Vai pedindo para você me dá a intuição de quando eu posso falar. Me ajuda. Me ajuda a ir lá. Me ajuda a mandar uma mensagem. Me ajuda a desejar um bom ano novo, um Natal. Me ajuda a ser bom. E as coisas vão acontecer. Agora, desencarnou, não fez as partes. Ué, estou orando. Não conseguiu, não conseguiu. Segue em frente. No Encontro Jesus, Enquanto Jesus ele trabalha profundamente esse sofrimento, esse nó. Uma vez a gente estava estudando sobre perdão. Tinha uma menina, ela tinha sido, o que acontece? Ela veio para o Rio de Janeiro com a mãe deixou ela aqui com o parente e foi embora. Não avisou nada para ela. Deixou ela aqui. Embora. Ela ficou aqui. Então ela tinha esse abandono marcado no espírito. Ela também não queria mais saber da mãe, nunca mais viu a mãe, mas ela sabia onde a mãe estava. Sempre soube, porque era familiar, não era. Os familiares não deixaram de falar com ela, entendeu? Ela que tinha que falar com a mãe. E aí ela localizou a mãe novamente. A mãe estava na Bahia. E ela foi lá, por causa do estudo, lá do ponto de vista, ela falou, vou ver minha mãe. Uma semana em Salvador. Reencontrou a mãe. Chegou lá, a primeira coisa que a mãe falou para ela. Primeiro. Olha só como é que a espiritualidade trabalha em silêncio. Minha filha, primeira coisa. Deu um abraço dele. Então, dali para frente, ela só chorava. Quem chegava na lágrima dela? A mãe. E aí, a coisa foi bonita. Ela visitou a mãe, falou que ia voltar, tudo bem, tal, tá aqui, a gente vai se encontrar. Você vai lá por isso, ele volta, eu venho aqui, volto, espero que leve aqui. Uma semana depois ela desencarna. Uma semana depois. Tá entendendo? Não é por acaso. Não foi por acaso. O acaso não existe. Ela tinha uma determinação clara. Ela estava estudando sobre perdão.
Os guias que funcionaram ela para esse estudo. Vai ver tua mãe, tá estudando perdão. Quer fazer ou não quer fazer? Vai lá, vai encontrar Jesus. Ó, vai. Eu fico imaginando que a espiritualidade devia estar segurando essa senhora com um fluido de ensino, né? Pegar aquele garotinho, né, mais atentado, e foi botando fluido para a senhora. Não, vamos segurar, ela vai vir. Segura ela espiritualmente. É isso, para podia ter se enganado antes, né? Com certeza a vida estava por um fio. Então a gente tem que ter essa relação. A gente tem que construir melhores relações. E outra coisa importante, aqueles parentes que estão encarnados hoje, que a gente ama, a gente falou dos que a gente tem dificuldade. Não falo nem que a gente odeia, que a gente tem dificuldade, né? Mas aqueles que a gente ama, a gente tem que conviver. Eu sei que dá trabalho, eu sei que a vida é comigo. Não estou falando com vocês que eu tenho empenho, não tenho. Mas vai lá, senta do lado, conversa. Ainda mais idosozinho. Ele vai te repetir a mesma história 30 vezes, ele escuta. Tem um senhor da minha família que pergunta assim, já te contei isso? Falo, não contou. Contou? Vai, contou! Eu sei quase todas as histórias. Eu falo, não contou, conta de novo. Bom, aí conta tudo de novo. Ai, que história fantástica. Cara, você vai aprendendo, ué. É isso. É isso. Ele quer contar da vida dele, deixa contar. Que a vida foi assim. É bom. Aquela história, eu vou umas 40 vezes, eu não tenho dúvida disso. Já realizei isso de mim. Engraçado, às vezes eu pergunto coisas que eu não tinha perguntado. Eu nunca perguntei essa história. Eu pergunto. Aí eu vou saber mais disso. Entendeu? É isso. É isso. A gente tem que conviver. Eu vejo a Letícia com a vozinha dela. Cara, a avó dela foi fantástico. Sabe aquele vozinho fofo? É a avó dela. Não, pode crer fácil. Mas fofo ele é. Tem uns fofos espinhosos. Mas você está entendendo? Vive. Esforça. Faz um almoço. O almoço dá um trabalho com pão. Eu sei que dá. Faz o pratão, né? Faz o macarrão. Uma tonelada. Tinha 2 quilos. Né? 2 quilos de macarrão dá para 20 pessoas 2 quilos. Faz macarrão. Quem recebe todo mundo. É isso que fica. É isso que fica. É esse conflito. Se bobear, mesmo nesses parentes que vocês têm dificuldades, quando eles se encarnam, você fica com as melhores também. E na verdade, na profundeza das questões, é o amor que permanece. Olha Maria, ela tinha saudade. Todo mundo chamava de Jesus. Ela devia ter um apelido para Jesus que ninguém sabe. Ela tinha saudade desse apelido. Saudade das relações. E você vai se acostumando a ser assim. Você vai se acostumando a dar valor a esse a jogar o celular no canto, a deixar de carregando esse móvel sem estar carregando nada para perder logo para baixo de uma dia. Então você vai deixando isso porque você quer cumprir. Cheguei 9 horas da noite ontem. Minhas filhas vão para a praça. Vamos. Já não tá. Aí qual era a condição delas? Eles queriam fazer um mergulho a 2 na piscina. Vamos, tá. Que horas? 10h30. Vamos. Tá. 10 da toma banho, chuveiro e fora de lá. Vai lá. É isso. O que é isso que fica? Eu faço isso porque sou eu, ou porque tive um avô que correu na chuva. Entende o ponto? Eu sei que é difícil, mas a gente aprende a ser. Como é que a gente aprende? Exercitando.
gente aprende a fazer as coisas. E a gente vai aprendendo com a vida, vai aprendendo no percurso. E vai entendendo quanto essas relações fizeram construir. E aí, a gente aproveita realmente aquele convívio. Aposto. Então, eu tenho certeza que se perguntar aqui para as pessoas que cozinham bem, que nessa Assembleia, se eu perguntar para as pessoas que cozinham bem nessa Assembleia, elas vão falar o nome do parente desse. Não é delas. Não é delas. Eu tenho um tio meu tio, primo do meu pai, conviveu com a minha bisavó profundamente. Ele ficava na cozinha com ela. A minha bisavó era muito legal, mas ela não era fácil. Então, se perguntava uma receita, ela fazia coisa na cozinha que vocês não imaginam. Sabe aquela coisa, se você botar para vender, venderia milhões. É nesse nível, as coisas que ela fazia. Ela tinha um armário de cozinha na fazenda dela, que ela trancava as chaves. E a chave andava com ela. Terminava o almoço, ela trancava o armário. O nível do controle. E ela, assim, a senhora, assim, cara, como idosa, com 90 anos, ela era forte ainda, assim, tração, sabe? Aquele traço controlado da panela, sabe? Então, assim, só que você perguntava uma receita para ela, ela fazia o quê? Te dava a receita. Olha só, ela falava assim, ela falava toda a receita certinha. Só que tinha aquela virada final que ela não te fala. Aí você fazia a receita, ficava bom, mas não ficava igual dela. Você tem noção do detalhe que ela estava fazendo. E aí, esse meu tio, conviveu com ela, ele olhava para a receita e falava assim, está faltando isso. Está faltando esse passo aqui, ó. A receita está certinho, mas esse passo aqui não tem. No meio do passo, ela não deu esse. Tenho certeza que a minha bisavó Lígia, ela não... Hoje ela não faria mais isso. Se ela não reencarnou. Aí, mas eu tenho certeza que ela não faria. Está aprendendo com a vida, né? Não é seu que seja de todos, tem que ser da família. Mas esse convívio é importante até para essas coisas. Mas você tem a receita da família. Tinha uma torta de banana, que é uma receita da família. Ela não falava com o lugar, ele sabia. Ela, não, tá aqui, ó. Tem que botar um pouco de água nesse momento. Cara, se você não for, vai ficar no dia queimar, essas coisas. Então, assim, a gente tem isso, esse convívio é importante. Porque esses parentes desencarnados que aqui estão, porque vocês vieram aquele dia, eles fizeram isso. Eles deixaram essas marcas. Mas foi porque eles conviveram com vocês. Foi porque vocês conviveram com eles. Vocês abriram mão de uma série de coisas para estar com eles. E é nisso que a gente tem que se firmar no dia de hoje. A gente tem que abrir mão das coisas para estar com as pessoas que a gente ama. Quanto é legal, final de ano, Natal, almoço em família, se lembrar daqueles que já foram, né? E vidas circulares que eles faziam. A minha avó Lenine, eu nunca perguntei se espiritual para um espírito guia como doutor dela. Mas ela tinha uma relação com um filho mais novo dela, o Márcio, muito forte, muito forte, muito forte. Eles com certeza já tiveram em outras reencarnações juntos e tal. E ela nunca aceitou nenhum das namoradas dele. Eu sei que ela está aqui, eu sei que ela está aqui. Ela não aceitou nenhuma das namoradas dele.
ela falava sempre bem da ex, pra atual. Eu falei, meu Deus. Cara, filho, eu vi isso acontecer na minha frente. Na minha frente. Eu vi isso acontecer na minha frente. Eu trazer uma namorada, ela falava da ex. Ih, cara, é pra tão mental. E aí, meu tio também não era fácil. Falando que tinha um relacionamento terminal com ele, tem as questões dele, claro. Aí, ela, olha só como é que, olha só quando o espírito, ela era, assim, no erro ela era filha de tudo, filho. E aí, ela teve câncer de mama, tirou uma mama, ficou um tempo sem câncer, 10 anos, depois foi reincidida por câncer e tal. Ela guardava muitos louvores, muitas questões, com certeza ela trabalhando no plano espiritual há muito tempo. Já recebi mensagem dela nesse nada, anos atrás, né? Ela falando das coisas e tal. Falando de como ela estava trabalhando no plano espiritual. Eu falei, peguei ela. E aí, ela estava na cama, já nos finais dos dias dela, acamada, na cama. E o meu tio trouxe uma namorada e a namorada foi ver ela na cama. E aí, eu estou lá no quarto, estava no quarto, aí eu fiquei postado numa parede só olhando a situação. Eu não estava nem querendo ver o que está acontecendo, eu estava ali. Ela foi dar um beijo, a namorada dele, foi dar um beijo na bochecha dela. O que ela fez? Virou o rosto. Aí eu estou lá quieto fiquei. Né? Cara, não acredito. Tanto tempo, né? Aí saiu. A namorada saiu. Eu tinha um quarto, ficou só eu e ela. O quarto, ela tinha um cheiro, característico, um cheiro. E aí, o quarto dela cheirava ela. Ela tinha um perfume dela, tinha várias magnesinhas. Ela fazia doce pra mim, fazia pavê, pra mim sempre. Chegava lá, tinha um pavê, eu falei assim, ó, parece uma fábrica de pavê. Mas ela não foi isso. Aí eu virei pra ela assim, fó. Tipo assim, eu fiz, né? Fó. Precisa disso, né? Você sabe que ela virou? Meu filho. Eu falei, não. É esse nível de convivência que a gente vai ter. Quero fazer só um alerta para vocês. Por acaso, recebam mensagens no espiritual, né? O pessoal lá está trabalhando com afim, tem certeza, né? Para tentar cumprir todas as mensagens possíveis. E vocês tenham a certeza que esses desencarnados deram mensagem para esses médicos. Não só pelo valor que a Casa do Caminho tem, né? Porque a Casa do Caminho tem um valor gigante do trabalho que ela faz, das coisas que ela faz, mas também pelos médicos que estão ali dentro, eu conheço cada um. E eu sei da identificação de todos eles. Mas médium é médium. E ele está no meio. E a gente não tem na Casa do Caminho assim, super médios. Assim, até graças a Deus. Né? Super médios são bons, mas também tem todas as suas questões. Então, quando o espírito ali, né, ele fala para o médium psicográfico, tem um filtro. Tem um filtro ali. E aí, o filtro somos nós, porque a gente não é perfeito. Então, você imagina uma antena que pega a mensagem, a imagem da TV, mas ela vem chamuscada, igual, enfim. É assim que somos nós quando médicos. E quando vocês receberem as mensagens, verem as coisas, olhem com carinho e o esforço é grande. A quantidade de fluido, bem, quando eu retirado vocês do trabalho, mas a quantidade de fluido para fazer esse trabalho é um trabalho que eles terminam exaustos. Exaustos. Eu já vi eles saírem de lá, alguém sair de lá, chega aqui na mesa com as cartas. Ainda mais psicofobia. E aí, porque existe esse fluido, e eu tenho que falar sobre isso. Então você recebe a carta, eu já vi gente recebendo a carta, e olhando e falando assim, não é meu parente. Ah, é porque não conhece essa realidade, entendeu? É o seu parente. Mas não é ele, né, materializado, falando diretamente para você. Tem um filtro ali em cima, entendeu? E outra coisa,
já desencarnou. Se eu mostrava para vocês, se vocês tivessem conversado com a minha avó ali antes, e vissem essa carta dela, você ia falar assim, não é. Porque o amadurecimento espiritual está diferente. Mas, poxa, ela desencarnou, está numa colônia espiritual, está trabalhando, os espíritos guias lá são malandros, eles são espertos, eles botam ela para ter contato em ajuda de trabalho espiritual, com as mesmas dificuldades que ela tem. Então, ela vai trabalhando nessas colônias, encontrando reflexos da própria personalidade, nas ajudas que ela vai prestando, e vai se trabalhando, e estuda, e dorme, de manhã tem uma prece, e aí todo mundo vem voando, politando de lá para cá, e tem espírito, todo mundo briga. Pô, você seria o mesmo? Você está entendendo? Não quer ser. E aproveita essa experiência toda reencarnatória e entende uma série de coisas que não tinham sido explicadas. Tem certeza da permanência da vida. Certeza, porque ele está vivo. Você está entendendo? Ele morreu, mas está vivo. Eu tenho certeza. Até que alguém falou para ele. Então, uma alma imortal. Olha só, eu aqui. Eu tenho um amigo meu. Eu digo que eu tenho, ele desencarnou há 2 anos atrás. Teve até uma homenagem para ele na formatura. Cara, super querido, professor de biologia e tal. Ele desencarnou. Eu sei do entusiasmo dele sobre as coisas. E a gente já conversava sobre a questão espiritual. Ele não acreditava muito e tal. Aí teve um dia que ele foi num lugar e veio a psicografia do pai dele. Ele falou, isso deve existir. Eu falei, agora, conversa nisso há 5 anos já, cara. Não tenho experiência. Deve, não sei se existe, não é que deve existir. Então ele estava na dúvida. Sabe aquela coisa assim? Cara, não sei se existe, mas estou achando que existe. Ele era assim. Agora, ele desencarnado, meu Deus, ele não tinha limite sem fim. Fisicamente falando, sobre tudo que ele queria fazer, ele não tinha limite. Você imagina ele desencarnando, falando, realmente, ele era intenso. Quando desencarnado, ele ficasse desencarnado 10 anos. Querer ver tudo, escutar tudo, porque ele é assim. Não é porque ele perdeu o corpo físico que essa característica se foi, não, permanece assim. Né? Ano passado, eu falando com Jesus, no final do encontro, eu fiz nem precisa falar. Eu quero que fala. Então, você está entendendo? Se ele fizer uma psicografia hoje, ele já está 2 anos desencarnado. Essa intensidade dessa vida dele. Né? É capaz de ele falar assim, calma, as coisas vão acontecer. Mas queria que eu falaria, entendeu? Porque é muito tempo. É muito tempo e é intenso. Porque no plano espiritual, você está vivendo aquilo constantemente. Peguem para ler os livros de Francisco Xavier, Nosso Lar, falando de adrenalismo. Você vê quanto é intenso. Eu não sei quanto tempo é Nosso Lar, mas não é um ano. Nosso lar inteiro, no momento que a luz é resgatada do umbral, até o final do livro, não dá um ano. Pô, é história infinita. Aconteceu tanta coisa dentro do Bafalha. Poxa, que vida! Entendeu? Então é isso. Receber essas mensagens, a gente tem essa clareza para entender, que os médicos não são perfeitos. Infelizmente, não somos Chico Xavier, por várias questões, pela elevação espiritual, pelo exercício e a força do trabalho. Então, assim, eu fico também carente de você falar. Então, assim, essa condição é uma condição que ela é uma condição real. Uma condição real. Então, assim, Chico Xavier,
tem uma cena dele, tá? Filmada. Ele psicografando com uma mão uma mensagem, psicografando com outra mão outra mensagem, falando uma terceira mensagem. Se eu tivesse a potência mediúnica que ele tem, eu ia me parar, né? Então, um espírito estava usando uma mão dele, outro espírito estava usando outra mão, e ele estava falando. Você está entendendo o nível? Tanto é que as mensagens que ele recebia, tem aquele filme As Mães de Chico, né, que as mães que tinham perdido filhos, né, com a profunda dor que isso é, né, iam até ele, elas recebiam detalhes. Detalhes. Às vezes, a letra. Você está entendendo a profundidade? Nível de psicografia que estava acontecendo. Ele não era a letra do Chico, era a letra do desencarnado. A assinatura do desencarnado. Mas não é isso que temos aqui. Esses médicos são poucos no mundo, não é só na casa do caminho. No mundo, a gente não tem muitos médicos dessa potência. No mundo. Com essa tarefa. A gente tem outros médicos de potência que não têm essa tarefa. Então, Chico Xavier ele falava assim, o evento é um acontecimento. Ele encarnou para escrever 30 livros. São 15. Aí ele escreveu 15, não, então vamos deixar de escrever 30. Aí, então tá, então vamos mandar 50. Vamos 50. Não, então vamos mandar 70. 70. Então, deixa. Então, vamos mandando quando ele conseguir psicografar. Ele escreveu mais de 200 livros psicografados. Mais de 200. Esses livros que eu tenho aqui, o Jardim Campos, com a nota, 200 livros. Fora todas as psicografias. Eram folhas e folhas, cadernos e cadernos. Entregue às pessoas. Você está entendendo? Então, assim, só para a gente não ter essa expectativa, né? Isso pode ser uma frustração. É importante que a gente entenda o que a gente está vivendo aqui. Fora outra coisa que é importante. A visão que você tinha daquela pessoa não necessariamente é quem ela era. É só a visão que você tinha. E ninguém está falando que você está mentindo. Não é? É a sua visão. A gente tem aqui uma mensagem psicografada no livro de Céu e Inferno. Tem um questionário aqui. Era o avô de uma pessoa que fazia parte da Fraternidade de Paris. Ela fala assim, falecido em 1940, evocado em Bornéus, por sua neta, em 1862. Homem honesto, segundo Deus, e segundo os homens. Essa é a definição da neta. Cara, avô, o senhor pode me dizer como vos encontrais no mundo dos espíritos, dar-me qualquer pormenores úteis a nosso profeta? Tudo o que quiser, querido. Era filho. Eu espio. Era. Eu espio minha descrença. Porém, grande é a vontade de Deus. Entende essa circunstância. Sofro, mas não como vós poderia imaginar. É um desgosto de não ter aproveitado tempo ali na terra. Olha a mensagem e olha a visão da neta. Homem honesto, segundo Deus e segundo os homens. Como não entregou? Pergunta a neta. Pois o Senhor não viveu sempre honestamente? Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre honestidade perante os homens e honestidade perante Deus. E uma vez que eu deseja instruir-se, procurei demonstrar a diferença. Há entre vós, reputado honesto aquele que respeita a lei do seu país. Respeito o arbítrio para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade.
a diferença? Você imagina a gente receber essa merda aqui nessa Assembleia, recebendo essa psicografia, sem conhecimento dentro do Tenente Espírita. Sofro, se ele for ser a primeira fase, né? Expio e a dispensa. Não é meu avô. Isso não é meu avô. Um homem honesto, trabalhador. Bom, e era o avô dela. E era o avô dela. Então, caso vocês recebam, sempre lembrando que o telefone toca de lá para cá, né? Então é uma questão que você deixou a carta aqui sobre a mesa, que necessariamente vai ser respondida, né? Uma questão real, né? Que se depende, se comunicar, se ele pode vir, se dá para ele psicografar, se ele tem condições de chegar até aqui, né? Tudo mais, que fazem o possível, né? Mas caso você receba, tem essa visão. Tem essa visão. Então, primeira coisa, ele viveu anos às vezes no plano espiritual. Você mudaria. Você mudaria. Os médios não são perfeitos. E o que você tem como visão é a visão sua. Não necessariamente aquilo que realmente é. E com esses filtros necessários, você vai aproveitar melhor esse momento. E aproveitar no momento, como a gente falou, aproveitar esse agora e o resto é. Já recebi algumas mensagens. Teve uma mensagem que eu recebi, assim, fui eu que fiz mensagem. Eu. E a esposa dele, Marta, era viva ainda. Já desencarnou, provavelmente está aqui também hoje. E aí, o que acontece? Eu li para ela a mensagem. Ela falou assim, parece o Francisco, mas não perguntou nada de mim. Eu perguntei. Você está entendendo, não? É que a gente é difícil. Parece. Mandou uma mensagem para mim. Eu perguntei para ele. Como é que você está, Tim? Bem, eu vou terminar aqui, né, com tudo isso que eu falei. Chegou ao nosso fim. Né? Um poema de Maria Dolores, Tempo e Vida. Vou achar. Depois da morte, em que temos quanta luz se nos revela, quanta sombra e bagatela, guardamos no coração, quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida, quanta palavra perdida, quantos gestos impossíveis, quantas ordens cruzadas, e espíritos desatentos, os enganos do momento, que o próprio tempo nos faz. Quanta contenda e profícuo, quanto disfarce de luz, se transforma em desgosto, furtando a esperança e a paz. Alma querida, não creais, seja a morte, tempo, esse sábio rio, concede-nos a voz e a cruz. Acompanha-nos no passo, age segundo a segundo, nos conhece o mundo, tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre, luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas. Onde estiver, onde for, vida é labor perfeita. Morte é abraço que é preserva. Que só ele planta ou conserva que se faz com amor. Obrigado a todos. Sabemos que vocês estão muito cansados, né? Mas gostaríamos de encerrar a manhã de hoje com uma palavra do plano espiritual para todos nós. Deixar para os corações que aqui estão
de hoje, sobre a felicidade que os vossos queridos estão de aqui estar, junto a cada coração querido. Saber que são lembrados, que são amados por vós. Que, como foi trazido nessa manhã, a morte não existe nos filhos. Temporariamente, vocês estão separados. Apenas por planos diferentes. Separados pela invisibilidade. Mas que não significam que não se amam, que não se buscam, que não conversam. E que nessa busca seguem sim sentir o amor, a presença, serem trocas através de conversas. Que se vocês fecharem os olhos, acalmarem vossas mentes, vocês perceberão, meus filhos, que a resposta virá imediatamente. E a conversa entre vós não é a conversa através da fala, não é? É a conversa universal dos espíritos, que é através do pensamento. Então, meus irmãos, vamos sair desta manhã, deste salão, com os nossos corações transbordando de alegria, mesmo que não recebemos uma mensagem escrita, mas sabendo que o nosso chamado foi atendido. Porque o portal da espiritualidade, meus filhos, está aberto. E todos eles estão aqui. Todos os nossos amados estão aqui. Nosso lado. Por saudade, por amor a cada um de nós. Sejamos gratos por Deus ter nos proporcionado esse. Que a nossa emoção seja uma emoção de alegria e não de tristeza. Que tenhamos uma excelente manhã de sábado. Que todos os corações amorosos que estão aqui sintam essa alegria ao receber vossas mensagens de saudade, de conforto. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, Senhor, nessa manhã bendita. Pelas palavras ouvidas, pelas histórias contadas, pelos nossos irmãos, partilhadas. Obrigada por essa casa que nos acolhe, por essa doutrina que nos conforta, e principalmente pelo trabalho da espiritualidade. Diga, Senhor, a sua permissão para encerrar essa palestra de hoje com muita alegria no coração, emoções de saudade, mas muita gratidão. Consigamos manter essa vibração de paz, serenidade, recebermos as mensagens que nos foram trazidas e que cheguemos em nossas casas
segurança. Passemos o nosso final de semana, paz, tranquilidade, saúde. Graças.